Cronologia. Devemos acabar com ela? Com certeza não. Falando sobre isso após a vinheta. Taguear na área, galera, com mais um vídeo. E esse vídeo aqui, pessoal, é sobre cronologia, tá? A importância dela e sobre algumas pessoas aí alegando, né, que poderia ser extinta a cronologia nos quadrinhos, algo que eu acho extremamente errado, tá? Não só isso também, pessoal, vamos também aqui falar sobre a diferença entre reboot e retcons, tá? E sobre a questão de mudança apenas de personagens, de desenvolvimento de personagens, ou evolução de personagens. Vou aqui citar alguns exemplos, tá, pessoal? Primeiro vamos começar sobre a questão da cronologia, tá? Eu já vi mais de uma pessoa aí falando, tanto em vídeos no YouTube, como em comentários na internet, sobre, né, a ideia de se cancelar a cronologia, de acabar com a cronologia nos quadrinhos. Que com isso viria aí mais facilidade de leitores novos, por exemplo, poderem entender mais as histórias e também facilitar para novos autores, novos roteiristas trabalharem com os personagens sem estar preso a amarras, né, feitas por anteriores escritores que passaram pelo personagem. Então isso daria, vamos dizer assim, uma melhor liberdade criativa para novos roteiristas que venham a trabalhar com esse personagem na Marvel e na DC Comics, tá? Ou outra editora qualquer aí que você queira nomear, tá? Então, galera, é o seguinte, eu sou totalmente contra essas coisas, até porque já existe, né, as histórias que são Elseworlds, existem as histórias que são alternativas, né, realidade alternativa, tem os What Ifs na Marvel, né, os IC, que são, né, selos feitos ali para os roteiristas terem a liberdade criativa que quiserem, né, fazerem versões diferentes do personagem, contarem a história com total liberdade criativa, total entre aspas, né, mas assim, que não deva se estar atrelada à cronologia oficial daquele universo. Mas isso, pessoal, como já existe, então não precisa ser por esse motivo cancelado a cronologia. Até porque se você cancelar a cronologia, galera, o cancelamento da cronologia se cancela também algo que dá sentido à maioria das histórias. A cronologia, ela é uma liga. A cronologia, ela é uma via que dá sentido e consequência a tudo que foi feito em relação a esse personagem, né? Então, é natural que a cronologia deva ser preservada. Tem que ser preservado. O que tem que ser feito aí, no caso, na minha opinião, não é cancelar a cronologia, que pra mim isso é absurdo, tá? O que tem que ser feito é um maior cuidado com a cronologia, né? Amarrar pontas soltas, né? Tentar explicar melhor certas coisas dentro da cronologia. Isso requer um trabalho mais apurado dos roteiristas, é claro, que tem que estar bem atento ao que foi feito antes, né, nas histórias daquele personagem que ele resolveu escrever. Então, pra mim, galera, não tem essa de querer, por conta do roteirista ter dificuldade, por isso querer cortar a cronologia. O roteirista que se vire para escrever uma boa história com o que já foi feito antes. Eu não vou querer dar colher de chá só porque o roteirista está achando ruim, tô preso a amarra, cara. A indústria é assim, a empresa dessa forma, tá? A cronologia exige que você esteja atento. Agora, é claro, um roteirista bom e hábil, ele vai saber fazer uma boa história mesmo com as condições que está aquele personagem, ele vai ter que se virar. Então isso requer criatividade, requer que o roteirista tenha capacidade argumentativa interessante, boa, né, bons recursos argumentativos, né, requer boa criatividade para ele poder fazer uma história legal, independente de estar amarrado ou não na cronologia, cara. Isso aí não é desculpa para se extinguir a cronologia, né? Então todo mundo quer que só tenha edições fechadas e tal, cara, isso já tem por fora, né? E não acho que é válido se cortar a cronologia por causa de um argumento desse. Né? Não tem sentido pra mim isso, cara. Agora vamos lá pro outro argumento que se dá aí, que tem se dado aí na internet para a extinção da cronologia, é para facilitar a inserção de novos leitores, cara. Balela, também isso eu acho fraco, porque o leitor, geralmente, ninguém começa a ler os quadrinhos do zero, né? Eu acho que, eu mesmo já leio há muito tempo, mas não comecei ali da primeira edição de tal personagem, já peguei com o bonde andando, cara. E eu tive que me virar, não só eu, como todo leitor naquela época, né? Eu acho que todas as épocas, a gente tem que ir buscando edições anteriores, né? Tem que ir em sebo, garimpar edições antigas, né? Conversar com quem já lê aí há muito tempo para dar umas dicas e tal. Antigamente é muito mais difícil, porque não tinha internet. A internet é o mundo da roda, né?
Antigamente não tinha nem internet para você ficar fuçando em site de HQ, fuçando em canal do YouTube que fala sobre as histórias, sobre as sagas mais marcantes e clássicos e tal. Então hoje em dia é muito mais fácil para o leitor novo poder acompanhar, ter o fio da meada, ficar atualizado. Antigamente não, cara. A gente tinha que se virar mesmo e procurar a edição antiga. Então tem um amigo que por sorte também lesse isso e pudesse dar os bizus ali, né, em relação a determinado grupo de heróis, determinado personagem que já está sendo publicado há muito tempo. Então não é desculpa isso de querer zerar a cronologia, zerar não, extinguir a cronologia para ter facilidade de entrar novos leitores. O leitor novo que se vire, cara, foi mal, mas o leitor novo não tem que ter essa colher de chá, cara. Pra mim isso aí é querer de alguma forma incentivar o nutelismo, entendeu? O raiz, o leitor raiz, sei lá, né, que tem esse termo que a gente gosta de falar, é aquele que não liga para isso, que ele vai querer, faz parte da graça também do leitor, e procurar as coisas antigas, procurar edições anteriores, arcos, né, predecessores, para ter um melhor entendimento. Então isso faz parte também da graça, cara. Não é colherzinha de chá, não. Eu acho que assim, eu também não gosto do reboot. Vamos agora para reboot e retcon, tá, pessoal? Cronologia, vocês estão vendo aí, eu sou totalmente a favor que ela seja preservada, mas que ao mesmo tempo ela seja bem cuidada, né? Que os arcos sejam bem amarrados, que haja uma boa passagem de um roteirista para outro, que esse roteirista não só respeite o que foi feito, mas que ele saiba acrescentar algo novo, tá? E se o roteirista não quer ou não tem capacidade para trabalhar em cronologia, ou tem que ter algumas amarras, ele que vai escrever um Elseworld, ele que vai escrever um What If desse, cara. Então pra mim não é desculpa isso, tá? Agora, reboot e retcon. Eu não gosto de reboot, já falei isso até em outros vídeos, tá? Eu acho reboot um recurso muito drástico, que desconsidera tudo que foi feito, né? Joga por água abaixo tudo que foi feito em relação àquele universo, aquele personagem, aquele grupo. Eu só acho que reboot só deve ser feito quando foi em última instância, último recurso. Por exemplo, o reboot aí da DC Comics, lá em 1986, com a Crise no Fim das Terras, foi um reboot necessário, aquele reboot tinha que ser feito, né? Então ali eu dou o maior ponto, porque a DC naquela época estava com sua cronologia bem bagunçada, o universo era muito complicado, várias versões do mesmo personagem. Ele, a DC Comics, inventou a saga da Crise no Fim das Terras para arrumar a casa, foi uma excelente história. Ao mesmo tempo que eles conseguiram organizar tudo dentro da sua casa lá, e foi realmente muito bom, que é a DC Comics no pós-crise, estava tudo ajeitadinho e foi muito legal. Então o reboot para mim só seria necessário num caso como esse, tá? Então o reboot para mim nunca vai ser bem-vindo, assim, a não ser que seja realmente, não tenha mais outra saída, tá? Agora retcon já não. O que é retcon, né? Para quem não sabe aí, o termo seja um pouco estranho. O retcon não é como reboot. Reboot zera tudo e joga tudo por água abaixo. Tipo, desconsidera tudo, vamos começar tudo do zero, dá um refresh total. O retcon não. O retcon é algumas modificações dentro de alguma origem, né? Quando o personagem passa por um retcon, a história dele de origem é recontada, por exemplo, e ali são feitas algumas alterações, algumas adições ali, algumas inserções de alguns elementos. Alguns retcons são feitos para atualizar o personagem, como exemplo aí o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro ali escrito pelo Warren Ellis, naquela saga muito boa, gosto muito, que é o Homem de Ferro Extremis, né? Ali o Tony Stark, ele não estava na Guerra de Vietnã, né? A origem do Homem de Ferro é ele sendo sequestrado na Guerra de Vietnã. E já no Ferro Extremes é na guerra no Iraque, ali no Afeganistão. Então eles retconaram colocando esse detalhe que atualiza o personagem para os tempos um pouco mais modernos. Aí tudo bem, não é nada que complique, na minha opinião é uma boa ideia, né? O retcon, não que seja feito a toda hora, né? Tem alguns retcons que podem acrescentar coisas que não precisariam, como faz o Scott Snyder, que é um cara que odeia retconar tudo, e na minha opinião os retcons dele não servem para nada, a não ser para encher o saco, né? Eu acho que o Snyder devia escrever Elseworld só, né? Não se meter em cronologia e inventar um monte de coisa bizarra ali, né? Então o retcon pra mim é bem mais interessante do que o reboot. Reboot pra mim, cara, só funcionou mesmo ali na Crise das Terras. Eu não gostei do 952, e o pior, né, que o 952 foi um reboot parcial. Ele rebootou alguns personagens, a maioria, mas o Lanterna Verde e o Batman não foram mexidos em nada, e eles estavam na Liga da Justiça, que foi rebutado o Super-Homem, foi rebutado a Mulher Maravilha, o Flash, todos os outros. Então ficou uma coisa muito estranha, né? Muito incongruente ali. Mas retcon, né, diferente do reboot, eu acho que é bem mais interessante, sim, quando bem feito, né? Claro, tudo tem que ser bem feito, tá? Mas galera, outra coisa que eu acho errado em relação à cronologia é que os caras que estão alegando, defendendo, né, a extirpação da cronologia nas HQs americanas, dos comics americanos, eles falam isso comparando, por exemplo, com os mangás japoneses, cara. É diferente. O universo de comics americano, seja da Marvel, da DC Comics, é um universo altamente amplo,
muito extenso, que envolve diversos núcleos com vários personagens que tem dentro daquele universo, onde esses personagens têm seus núcleos trabalhados também particularmente, individualmente. No mesmo universo você tem, por exemplo, o Batman, tem o Super-Homem, aí tem a Liga da Justiça, tem o Lanterna Verde, tem a Mulher Maravilha, tem o Flash, né? Tem os Lanternas todos daquela tropa, enfim. Na Marvel você tem os X-Men, os mutantes todos, aí tem Homem-Aranha, Demolidor, Vingadores, Defensores, Quarteto Fantástico. Tudo isso faz parte de um único universo, então veja a extensão disso. Então veja que isso demanda o quê? Equipes criativas variadas, isso demanda roteiristas diferentes, isso demanda tipos de artistas, né? Ideias que tem que se concatenar ali. É bem diferente do mangá, que geralmente o mangá eles são programados para realmente já ter início, meio e fim, diferente dos comics que eles são divididos em arcos, né, desenvolvimento de personagem, de trama, que também tem os crossovers ali, né, com outros núcleos do mesmo universo, né? Os mangás, bem diferente disso, como eu falei aqui, são arcos, são planejados, eles já são programados para ter início, meio e fim. Geralmente é um único artista que escreve, né, e outro que desenha, ou às vezes até um único artista que escreve e desenha, como Kentaro Miura, Eiichiro Oda, do One Piece, que por sinal não acabou ainda, né? Já imaginou se o One Piece tivesse um reboot e desconsiderasse tudo que aconteceu antes, que os caras iam ficar putos. Então, o reboot não é bem-vindo, cara. Né? Todo mundo quer ver o final da história do One Piece. Agora é diferente, que o One Piece, como eu falei aqui, é um mangá, ele tem um universo muito mais isolado, ele não dialoga com outros personagens principais de um mesmo universo, se tivesse. Então há uma diferença clara aí de cronologia de comics e cronologia de mangás, que geralmente são isolados, tá? Então não é válido também essa comparação aí, vou fazer como um mangá, não, cara, é diferente, tá? E outra, mais uma vez aí, questão de cronologia, cara. Cronologia é aquilo que vai dar sentido, tá? E vai dar consequências aos atos, aos feitos, aos acontecimentos com determinado personagem ou grupo ao longo de suas histórias. Excluir a cronologia é tirar muito do sentido daquilo, cara. Se você tem dificuldade de acompanhar, velho, se vira. Hoje em dia está muito mais fácil, com recurso de internet, canais de YouTube que falam sobre essa questão aí, que fazem resenha, que apresentam histórias, indicações. Temos aí também lojas de comic shop vendendo muita história antiga, relançamentos que às vezes a Panini faz, que é importante. Por isso que eu não gosto muito de ficar recontando a origem também, eu não gosto. Se o cara quer ler a origem mesmo, compra um relançamento, vai atrás da revista que foi lançada aí com a primeira história. Hoje em dia tem muita coisa aí, coleções Histórica Marvel, que foi cancelada infelizmente. Você consegue comprar isso em sebo, online ou não, né? Então, cara, não acho isso desculpa, tá? Eu acho que a cronologia não deve ser extinta de maneira alguma. Deve-se ser melhor trabalhada, é óbvio, melhor pensada, melhor planejada ali, executada nas histórias. Mas extinção da cronologia, pra mim, acho absurdo, não concordo com isso, não queria concordar com isso também, tá? E galera, agora um assunto que eu acho interessante, que eu queria abordar também, além disso que eu já falei, é em relação à diferença de mudanças e desenvolvimento. A gente sabe que é uma discussão aí entre leitores antigos, principalmente, e leitores mais novos, que os leitores mais novos eles já pegaram os personagens com algumas mudanças que às vezes acontecem com o personagem ao longo do tempo. E tem aqueles leitores mais, vamos dizer assim, conservadores, que gostam do personagem intacto, né? Sem mexer no nada, o que também é muito complicado, porque o tempo muda pra gente e também muda para as HQs, né? As HQs acompanham geralmente o que acontece assim no mundo real, então isso tem consequências dentro das histórias, tá? Agora, qual é o ponto aí? Eu concordo quando há mudanças que são feitas de maneira forçada, aí eu sou contra. É você pegar o personagem e mudar ele de uma hora para outra, sem explicação, sem plausibilidade, sem alguma coisa que realmente dê consequência ou significado para isso, né? Dê motivos para a mudança. Então mudanças, elas vão existir, obviamente. A gente vai mudando com o decorrer do tempo, é claro, né? Então isso também reflete os personagens que a gente lê. Só que essas mudanças têm que ser, na minha opinião, não mudanças apenas, mas desenvolvimento, evolução de personagem. E vou trazer alguns exemplos. Um exemplo aqui bem clássico, Ciclope. Ciclope é um personagem que teve muito desenvolvimento, mas não houve mudanças no personagem de maneira superficial, artificial, forçada. Não existiu isso. O personagem Ciclope foi desenvolvido ao longo de muito tempo e suas mudanças foram bem
perceptíveis e bem justificadas. Você tem o Ciclope, que ele era no começo mais ali retraído, mais tímido, não tinha tanta, né, a audácia que ele tem hoje, né, cara, a firmeza que ele tem hoje. Ele já era firme, mas essa firmeza dele, essa, vamos dizer assim, essa dedicação a um tal ideal dele cresceu tanto que ele tomou caminhos mais extremados, se aproximando ao Magneto. E isso, galera, não é apenas mudança, essa mudança artificial de uma hora para outra que eu combato. Isso é desenvolvimento do personagem. A mesma coisa que aplica o Ciclope se aplica ao Asa Noturna. Asa Noturna, o primeiro Robin, Dick Grayson. O que aconteceu lá? Um cara que evoluiu bastante com as histórias. Ele começou sendo parceirinho mirim lá do Bruce Wayne, né, o Robin. E ele foi desenvolvendo características bem próprias dele. Personalidade, né, cara? Ele foi se tornando mais independente do morcego. Essa independência dele foi se ampliando em sua característica, seu comportamento, né, em sua personalidade mesmo. Você vê que o Dick Grayson, ele preza muito pela independência dele. Ao mesmo tempo que ele é um ótimo líder. Diferente do Batman, que não é tão bom assim líder, o Dick Grayson demonstra uma boa habilidade para a liderança, né, para relacionamento interpessoal, coisa que o Bruce Wayne tem uma certa dificuldade, pela característica dele de ser mais isolado, mais solitário, né? O Dick Grayson tem isso, e isso também, galera, se caracteriza como uma evolução do personagem, um desenvolvimento do personagem, não uma mudança feita de qualquer hora, de qualquer jeito e a qualquer hora, tá? Então, desenvolvimento é sempre interessante para o personagem e não mudanças abruptas, tá? Esse negócio de mudar o personagem de uma hora para outra é realmente forçar. Eu concordo com aquele cara que é mais conservador, que isso causa estranhamento, né? Causa uma certa irritação, tá? Mas a mudança, galera, é inevitável. Agora não é mudança, vamos desenvolver o personagem. Porque o desenvolvimento do personagem, o desenvolvimento, a evolução do personagem, isso denota aprofundamento do personagem, não mudança. Você mantém as essências do personagem, suas raízes, e você desenvolve isso. O personagem fica ainda mais relevante, fica ainda mais, vamos dizer assim, verossímil, tá? Quando as características deles são desenvolvidas e não apenas mudadas de uma hora para outra sem explicação, tá? Então, galera, é isso aí, tá? Quem gostou, dá uma curtida aí, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí para seus amigos e amigas, tá? E até o próximo Aguiar. Devo falar, galera.